Olá pessoal, sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos aí ter a explicação teórica da semana 2, do nosso segundo PET de vocês aí do primeiro ano. O tema da semana é função, e nessa semana nós vamos reconhecer o que é um domínio, o que é um contradomínio e o que é uma imagem de uma função e função afim. Esses conjuntos são necessários para compreendermos melhor o comportamento de uma função, neste caso a função, ou também chamada função do primeiro grau. Breve apresentação. Para termos ideia de uma função, veja os exemplos abaixo. Um corredor de maratona faz seu treino em uma pista marcada a cada 25 metros. Enquanto isso, seu técnico registra de minuto em minuto a distância percorrida pelo maratonista. Veja abaixo uma tabela. Então, notamos que a cada tempo t corresponde a uma única distância d em metros. Notamos também que a distância d é função do tempo t. A lei ou fórmula que relaciona d com t é a seguinte: d, a distância, é igual a 175 vezes t. Então, para cada t, a gente multiplica 175 com d em metros e t em minutos. Então, vemos aí, né, que existe essa relação, olha só. 1 é igual a 75, 2 é o dobro disso daí, 3 é o triplo e assim sucessivamente. Segundo exemplo, a empresa telefônica possui um plano que cobra R$50 fixo, mais R$1,40 para cada ligação que o cliente faça. Faça uma tabela que relaciona o tempo de ligação. E aí já foi feito, né? Então, 0 minutos, se você não fizer nenhuma ligação, você vai pagar o preço fixo de 50. Se você faz uma ligação, você vai pagar 50, que é o valor fixo, mais 1,40 de uma ligação, né? Totalizando aí os 51,40 e assim sucessivamente. Portanto, aqui eles já colocaram a fórmula, né? Essa função, então, é descrita por V, sendo igual a 1,4t mais 50, que é o valor fixo. E aí a gente tem mais um exemplo, só que eu vou deixar para vocês lerem esse para a gente otimizar um pouco o nosso tempo. Percebemos nesses exemplos acima que as grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, quando aumentamos uma grandeza, a outra também aumenta, né? O caso lá, por exemplo, da distância. A cada tempo que o tempo aumentava e a distância também aumentava porque o maratonista estava correndo. O preço da ligação lá do plano, né? Quanto mais ligações, mais caro você vai pagar. A variação de cada grandeza é constante. Isso quer dizer que aumentamos as grandezas em mesma quantidade. No primeiro exemplo, o tempo aumenta de 1 em 1 minuto, enquanto a distância aumenta de 75 em 75. E aí cito o exemplo do segundo e do terceiro exemplos também. Dessa forma, percebemos que a função afim tem uma variação constante, né? Por isso que o gráfico dela é mais ou menos assim, né? Dados os conjuntos A, B, C, 1 e 2, e o conjunto B com essas figuras aí, observe o diagrama, né? Então, a gente tem a relação. Para cada elemento do conjunto A, nós temos aí um correspondente no conjunto B, que também é composto por alguns elementos que não tem nenhuma relação aí com nenhum elemento de A. Faça f de A em B uma função. O conjunto A é chamado de domínio. Então, o nosso conjunto domínio é aquele conjunto onde todos os seus elementos estão relacionados com o conjunto B. E esse conjunto B é chamado de contradomínio de F. E o conjunto C é o conjunto chamado imagem. Então, observe que nós temos aqui o conjunto C, né? Que são os elementos de B que estão relacionados com A. E esse conjunto B é chamado de imagem. Embora possa ter elementos de B em que não são imagens de A. Então, olha só, imagem é o domínio, C é o contradomínio e o conjunto C aqui vai ser imagem. Lembrando que a imagem está contida em não, né? No contradomínio, fica melhor. No contradomínio. E aí aqui nós temos mais um exemplo, né? Ressaltando aí o que é o contradomínio e o que é a imagem. A imagem está dentro do contradomínio. Normalmente a função é definida por uma lei. Quando o domínio da função f não é dado explicitamente, devemos entender que o domínio é o conjunto dos números reais. Então, olha só, quando não é dado explicitamente, nós vamos considerar então o conjunto dos números reais sendo o domínio. Vejamos novamente nosso primeiro exemplo dessa semana. Um corredor de maratona faz... Se criarmos uma lei para esse exercício, na verdade a gente já até tinha, né? Mas a gente vai representar ela por uma função. Então, f de x é igual a 175x, né? Então, para cada x que a gente jogar aqui, f de 1, a gente substitui 1 aqui também. Então, vamos lá. f de x
é igual a 75x. Então, f de 1 é igual a 75 vezes 1. F de 5 minutos, né? Então, é igual a 75 vezes 5. E aí a gente resolve isso daqui, né? Então, basicamente essa ideia de função, é basicamente o tema da nossa semana. Agora vocês vão fazer as atividades e a gente se encontra no próximo vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal. A gente está aí trabalhando para chegar aos 1000 inscritos para que possamos fazer lives para vocês. Então, colabore conosco e até o próximo vídeo com as resoluções comentadas.